Bom dia, doutores e doutoras. Começando então nossa disciplina Direito Penal 4, sexto período. Nossa missão, portanto, doutores, é trabalhar do artigo 184 até o final do Código Penal, até o artigo 359. Bem, a nossa missão na primeira aula, como obriga a praxe, é apresentarmos a disciplina e nos apresentarmos. Então, eu sou professor de Direito Penal e Prática Penal no CESA, meu nome é Hugo Viol Faria, tá? Também sou professor no campus concursos e vestibulares, lá eu leciono as disciplinas de Direito Penal e Direitos Humanos. Eu sou advogado criminalista, tá? Estou delegado de prerrogativa da Ordem dos Advogados do Brasil e presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, da terceira subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como sou especialista em ciências criminais pelo Complexo de Ensino Renato Saraiva e sou mestrando. Além disso, sou colunista jurídico da revista eletrônica Viva Minas e fui colunista jurídico do jornal Folha de Barbacena. Ademais, atuei como assessor de juiz na comarca de Cataguases nos anos de 2016 e 2017, 2015, 2016, perdão, e iniciozinho de 2017. Bem, além dessas considerações, eu sempre atuei, quando da minha graduação, sempre guardei um carinho especial com a área acadêmica e sempre busquei produzir artigos e trazer ali algumas considerações daquilo que mais me interessava, que sempre foi algo vinculado à hermenêutica penal. Então, nesse aspecto, fica aqui o meu convite aos doutores e doutoras que tenham interesse em escrever artigos, não no artigo científico propriamente dito, que é algo que a gente vai chegar mais para frente, mas artigos de cunho jurídico em nível social, porque como colunista jurídico da revista eletrônica Viva Minas, eu posso levar algumas considerações dos doutores e doutoras sob minha orientação para a minha coluna na revista eletrônica Viva Minas. Então, nesse aspecto, queridos e queridas, eu gostaria de hoje apresentar para vocês a nossa disciplina. É muito importante que o direito penal ele seja lido conforme o Código de Processo Penal e, a bem da verdade, os dois, tanto o direito penal tanto o Código Penal como o Código de Processo Penal, eles são lidos. Nós temos o dever de ler o direito penal, lido na forma do Código Penal e do Código de Processo Penal. Nós temos uma obrigação de ler os dispositivos conforme as diretrizes constitucionais e conforme as diretrizes convencionais. Então, nós vamos ler o Código Penal e o Código de Processo Penal conforme a Constituição Federal e conforme os tratados e convenções internacionais cujo Brasil seja signatário, principalmente os tratados e convenções internacionais atinentes, vinculados aos direitos humanos. E aí, nesse aspecto, eu puxo um verbete, uma frase de Guilherme de Souza Nutti, que nos diz: direitos humanos são os direitos de todo e qualquer ser humano, especialmente o direito do delinquente. E aí você me diz, tá vendo, Hugo? Aquela percepção que eu tinha de que direitos humanos é direito de bandido, isso se confirma na frase do professor Guilherme de Souza Nutti, correto? Bem, indene de dúvidas que não. Quando Guilherme de Souza Nutti assevera que direitos humanos é direito de todo e qualquer ser humano, especialmente o infrator, essa frase, essa menção foi dita expressamente no livro Direitos Humanos versus Segurança Pública. E por que Guilherme de Souza Nutti não quis dizer que direitos humanos são direitos de bandido? Guilherme de Souza Nutti não quis dizer que direitos humanos são direitos de bandido. Por quê?
Vejamos que somente vai se valer do devido processo legal ou do contraditório, por exemplo, aquele que estiver respondendo um processo. Então, veja-se, o direito é previsto para todo e qualquer cidadão, mas o contraditório e a ampla defesa, por exemplo, bem como o devido processo legal, vão ser garantias fundamentais atinentes, inerentes àqueles que respondam processos criminais. Em contrapartida, da mesma forma, o exercício da plenitude de defesa vai ser peculiar àqueles que respondam um processo de competência do tribunal do júri. Lembrando que no tribunal do júri, a plenitude de defesa ela é mais ampla que a ampla defesa, ela é mais peculiar, ela é mais universal do que a ampla defesa, porque no tribunal do júri, quem julga de fato é a sociedade perante ali os jurados que estão a prestar um serviço público. Bem, doutores e doutoras, nesse aspecto, qual obra o professor indica ou quais obras se indica para o acompanhamento da disciplina Direito Penal 4? Eu sou suspeito para falar quando falo do Rogério Sanches Cunha, é a obra que eu indico, né, em primeiro lugar, porque é uma obra bem sintética, é uma obra que é bem direcionada para concurso público, então ela é bem direta, ela vai no cerne da questão sem ficar dando muita volta. Então eu entendo que num primeiro momento fica aqui a indicação do Rogério Sanches Cunha, porque o Rogério Sanches Cunha ele é mais direto e é uma obra que, voltada a concurso público, está sempre atualizada. Nesse aspecto, eu faço indicação tanto do manual, né, de Direito Penal do Rogério Sanches Cunha, como também do Código Penal comentado, que o Código Penal comentado do Rogério Sanches Cunha, ele se chama Direito Penal para Concurso, do Rogério Sanches Cunha, que é o Código Penal comentado. Saindo do Rogério Sanches Cunha, faço indicação também muito importante do César Roberto Bittencourt. Indene de dúvidas que o César Roberto Bittencourt é uma obra extremamente dogmática, é uma obra que traz ali uma preleção histórica do direito penal que nenhuma outra obra na atualidade traz. É uma obra extremamente completa e de difícil leitura. César Roberto Bittencourt, ele tem uma leitura um pouco mais difícil para quem está começando a estudar direito penal. Mas como os doutores e doutoras já estão no 6º período, sabem inclusive mais de direito penal do que eu, tenho certeza, só estou aqui para apontar alguns elementos a apurar o brilhantismo de Vossa Excelência, mas na verdade o que eu trago é que o César Roberto Bittencourt é uma obra sempre atualizada e é uma obra extremamente dogmática, é uma obra extremamente completa e aquele que tiver interesse em uma progressão de carreira no direito penal propriamente dita, fica aqui a indicação também do César Roberto Bittencourt. Rogério Greco, indiscutivelmente uma obra de muito valia. A obra do Greco ela é uma obra muito, digamos, de fácil leitura, é uma obra simplificada, é uma obra que, ao meu ver, eu na graduação estudei muito de acordo com o Rogério Greco. Então, na verdade, a obra do Greco é uma obra que traz para nós uma possibilidade de leitura simplificada, sem deixar de ser completa. A obra do Greco é a obra mais indicada em graduação, porque é uma obra de leitura simplificada, sem deixar de ser completa. Então, nesse aspecto, eu faço consignar que o Código Penal comentado do Rogério Greco é o código comentado utilizado por mim e pelos meus sócios dentro do exercício da advocacia. Por quê? O Código Penal comentado do Greco, ele traz os comentários a cada artigo do Código Penal e ele sempre traz carreado logo abaixo jurisprudências de cada dispositivo. E muitas vezes jurisprudência do nosso Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Fiquem tranquilos, eu vou sempre na nossa aula apontar elementos
da jurisprudência para aguçar o debate, para aprimorar as discussões trazidas em sala de aula. Então fica aqui a indicação também do Código Penal comentado do Rogério Greco. Dentre os códigos penais comentados, o que eu mais indico é o Código Penal comentado do Rogério Greco, em razão das jurisprudências. É um livro que traz jurisprudências fartas e jurisprudências de qualidade, tá? Então fica aqui a nossa indicação referente às obras. Hugo, eu não tenho nenhuma dessas obras, mas o meu tio me deu a obra de um outro professor, de um outro autor. Veja, isso não tem problema. Eu só peço atenção para guardar sempre a atenção àquilo que foi ou é trabalhado dentro de sala. Veja-se, o direito penal, assim como qualquer outro ramo do direito, ele não é um ramo destinado aqui ao professor impor verdades ao aluno. Não é isso. Na verdade, o que eu suscito para os doutores e doutoras são discussões a aprimorar efetivamente a hermenêutica dos senhores e senhoras no estudo do direito penal. Então eu não vou aqui impor o meu pensamento a vocês. Eu não vou impor a minha concepção de direito penal a vocês. Na verdade, eu vou aguçar, eu vou estimular o debate do direito penal concernente àqueles dispositivos que vamos trabalhar, tá certo? Então, nesse aspecto, eu deixo aqui claro que outras obras poderão ser utilizadas, mas sempre guardando atenção àquilo que foi trabalhado dentro de sala. E nesse aspecto, puxando já para o que interessa inicialmente aos doutores, a gente sabe que o que interessa é a episteme, mas brincando aqui, o que interessa aos doutores que são as avaliações. As nossas avaliações vão ser divididas, a nota do professor ela vai ser dada segundo estudos dirigidos, possivelmente 4 estudos dirigidos nós vamos fazer. O que é o estudo dirigido? Eu vou verbalizar um estudo de caso com vocês e desse estudo de caso eu vou gerar um enunciado para que vocês respondam, geralmente com prazo de 1 semana, para me entregar na próxima aula. Vou fazer a recepção dessas atividades por e-mail. Os doutores deverão fazer a atividade manuscrito e as doutoras deverão, escanear. Os doutores e doutoras vão fazer manuscrito, escanear e me enviar via e-mail, tirar uma foto, passar para PDF e me enviar por e-mail isso daí. Mas eu vou explicar direitinho quando for o momento da gente iniciar os nossos estudos dirigidos. Então, nota do professor será dada segundo estudos dirigidos, muito possivelmente 4 estudos dirigidos, valendo 2,5 pontos cada um. Ademais, com relação às nossas avaliações, a minha primeira avaliação, ela deve ser objetiva, vão ser 10 questões de certo e errado, e a minha segunda avaliação, ela vai ser dissertativa, com questões parecidas, óbvio, não é a mesma, mas com questões no mesmo estilo daquelas trabalhadas quando da realização dos estudos dirigidos. Então isso agora eu acho que é basicamente o que a gente tem até aqui. Me apresentei para vocês, indiquei as obras a serem trabalhadas e informei como vai ser feito ou como vão ser feitas as nossas avaliações. Então, 4 estudos dirigidos, valendo 2,5 pontos cada um para nota do professor, uma avaliação objetiva de se consignar certo e errado, vão ser 10 assertivas para que os doutores e doutoras coloquem certo e errado, e uma segunda avaliação dissertativa. Bem, nesse aspecto, para a aula de hoje é muito importante a gente começar a falar do nosso primeiro dispositivo, do artigo 184 do Código Penal, violação de direito autoral. Em relação à questão de violação de direito autoral, eu gostaria de relembrar com os doutores o conceito de bem jurídico. O conceito de bem jurídico, porque na verdade todo e qualquer dispositivo por nós trabalhados vai ser lido segundo o Código de Processo Penal
e vai ser lido segundo a Constituição Federal, bem como aos tratados e convenções internacionais de direitos humanos. E quando eu falo de violação de direito autoral, eu tenho uma tutela constitucional envolvida nisso daí. E eu preciso, nesse aspecto, relembrar com os doutores o conceito de bem jurídico. Por quê? O direito penal, nos termos do princípio da mínima intervenção, é o ramo do ordenamento jurídico destinado a tratar das lesões mais graves aos bens jurídicos mais importantes. Não é isso que a gente percebe? Então, na verdade, o direito penal é destinado a tratar das lesões mais graves aos bens jurídicos mais importantes. E aí eu pergunto, quando o Gustavão compõe uma música, tá? Para a próxima live dele, Regada Absolute. Quando o Gustavão compõe uma música e alguém viola o direito inerente a essa música, nós temos uma grave violação a um direito de suma importância. É por isso que nós temos que fazer a leitura do direito penal segundo a Constituição Federal. Veja-se que no artigo 5º, inciso 9º da Constituição, consta que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou de licença. Então, nós temos que a atividade, científica, intelectual ou artística, ela é prevista no artigo 5º da Constituição como sendo um direito fundamental. Então, se ele é um direito fundamental e ele amarga uma grave violação, extreme de dúvidas que essa grave violação é de relevância para o direito penal. Então, sem dúvida nenhuma, que a amargura pelo Gustavão da percepção de violação ao direito autoral, ela acarreta incidência do direito penal. Voltando lá ao artigo 184 do Código Penal, eu gostaria de implantar uma discussão ao final dessa aula. Eu vou implantar uma discussão ao final dessa aula, que na nossa próxima aula, e aí na semana que vem na nossa aula ao vivo, então eu vou implantar agora uma discussão que na nossa próxima aula e na aula de semana que vem, que vai ser ao vivo, vou enviar aos doutores e doutoras o link do Meet para a gente ter uma aula ao vivo com interação. Nós vamos discutir o seguinte: o que é o princípio da adequação social? O que é o princípio da adequação social? Porque nós temos que nos permitir fazer a leitura do artigo 184, tá? Na forma do parágrafo 2º. Vamos fazer a leitura. Olha, violar direito de autor e os que lhes são conexos. Parágrafo 2º. Na mesma pena do parágrafo 1º, incorre quem, com o intuito de lucro, distribui, vende, expõe à venda, aluga, introduz no país, adquire, oculta, tem em depósito original ou cópia de obra intelectual ou fonográfica, reproduzido com violação de direito do autor, direito do artista, intérprete, tá certo? Então, na verdade, a minha pergunta aos doutores é: a exposição à venda de CD e DVD pirata na forma do parágrafo 2º do artigo 184 é crime? Sim. Sim, indiscutivelmente é crime. Mas nós temos que fazer uma leitura do direito penal segundo a sua definição. Crime é fato típico, antijurídico e culpável. Os doutores estudaram isso lá no 3º período e as doutoras sabem que o conceito de tipicidade, nós temos ali uma conduta, tá? Uma conduta dolosa ou culposa, uma conduta comissiva ou omissiva. Nós temos ali um dano, nós temos um nexo causal entre a conduta e o dano. Além disso, nós temos o estudo da tipicidade conglobante.
nós temos o estudo da tipicidade conglobante, que se divide na soma entre a tipicidade formal e a tipicidade material. O que seria a tipicidade formal? Tipicidade formal é o enquadramento perfeito entre a conduta do agente e a moldura da norma daquilo que é definido como crime. Tipicidade formal é o enquadramento perfeito da conduta do agente e a moldura do que a norma define como crime. Vamos lá. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Estamos falando aqui de furto. Artigo 155 do Código Penal. Estamos falando aqui de furto. Artigo 155 do Código Penal. O agente, então, que entra em uma padaria e subtrai algo do interior da padaria para si ou para outrem, esse agente, na forma da tipicidade formal, comete crime? Sim, esse agente, na forma da tipicidade formal, comete crime, sem sombra de dúvidas. Em contrapartida, vou fazer um outro questionamento, dessa vez acrescentando informações ao contexto do furto, acrescentando informações, acrescentando circunstâncias sociais ao contexto do furto. Vejamos que o agente adentra em uma padaria, tá? No dia do aniversário de sua filha, e subtrai um bolo, porque ele não tem dinheiro para comprar, ele subtrai um pequeno bolo de uma grande rede de padarias de Belo Horizonte, um bolo que custa R$17. Esse bolo é daqueles que tem mais glacê do que tudo, aquele glacê que faz a gente colar até as beiças, que na verdade a padaria deveria te pagar para você levar aquele bolo, porque não há quem aguente aquela merda. Mas enfim, o agente então, ele subtrai esse bolo de R$17, que tem mais glacê do que tudo, de uma grande rede de padarias da capital de Belo Horizonte, no dia do aniversário da filha dele, para presentear a menina, para presentear a criança pelo seu aniversário. Pergunta-se: há tipicidade formal? Sem sombra de dúvidas que sim. O agente subtraiu coisa alheia móvel consistente em um bolo estimado em R$17, consistente em um bolo estimado em R$17 para outrem, quer dizer, ele subtraiu para presentear a filha dele. Contudo, a pergunta que se faz agora é a seguinte: há tipicidade material? Existe tipicidade material na conduta do agente? Nós sabemos que o princípio da insignificância, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, exclui a tipicidade material do crime. Exclui a tipicidade material do crime. Quer dizer, houve fato típico, formalmente falando? Sim. Materialmente falando? Não. Por quê? Porque a conduta, à luz do princípio da proporcionalidade, à luz da diretriz hermenêutica constitucional, não há tipicidade material. Aquela conduta, não houve uma ofensividade relevante da conduta, houve uma inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado. Então nós temos uma mínima ofensividade da conduta, nós temos uma inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado. Nós temos ali um contexto social que não vislumbra ali uma conduta demasiadamente grave para se fazer incidir o direito penal. Então veja-se, o direito penal, a conduta típica do agente, o artigo 155 do Código Penal, foi verificado na forma formal, mas a tipicidade conglobante
ela deve ser lida tipicidade formal mais tipicidade material. E a tipicidade material foi deveras excluída, então nós não temos tipicidade. Então, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nós não temos tipicidade. Perceba que, muito embora a conduta do agente se enquadre perfeitamente à moldura do que a norma define como crime, essa conduta não é de relevo penal suficiente para fazer incidir as amarguras do direito penal, doutores e doutoras. Hugo, por que você está trazendo todo esse debate? Bem, eu estou trazendo todo esse debate porque a nossa próxima aula eu vou iniciar o estudo propriamente dito do artigo 184 do Código Penal e, além disso, eu quero que façamos a leitura do artigo 184 do Código Penal segundo os princípios elementares do direito penal. Nós vamos fazer isso no nosso primeiro artigo, no nosso primeiro dispositivo de estudo, porque eu quero que essa leitura passe a ser automática para os doutores e doutoras. Eu quero que os doutores e doutoras, a partir de hoje, todo aquele dispositivo que chegar à sua baila, todo aquele dispositivo, todo aquele caso concreto que chegar ao seu estudo, eu preciso que vocês sejam capazes de fazer uma leitura do caso concreto segundo os princípios elementares do direito penal. E quais são eles? Princípio da lesividade. O que nos diz o princípio da lesividade? O princípio da lesividade nos diz que para a incidência do direito penal deve haver lesão ou risco eminente de lesão ao bem jurídico tutelado. Para o princípio da lesividade, deve haver lesão ou deve haver risco de lesão ao bem jurídico tutelado. Nós temos o princípio da mínima intervenção, que traduz a nós, operadores do direito, que traduz aos doutores e doutoras a noção de última ratio, a noção de última via, a noção de que o direito penal só é legítimo quando outros ramos do ordenamento jurídico não forem suficientes para salvaguardar, para proteger o bem jurídico tutelado. Então, o conceito de mínima intervenção nos leva a crer que o direito penal só é legítimo quando outros ramos do ordenamento jurídico não sejam suficientes para salvaguardar, para proteger o bem jurídico tutelado. Um acidente de trânsito, por exemplo, é um ilícito? Sim. Ora, o artigo 186 e 927, não é minha praia, mas eu acredito que seja isso, lá do Código Civil, consta que aquele que por ato ilícito cause dano a outrem tem o dever de indenizar. Veja-se que num acidente de trânsito que não envolve embriaguez, por exemplo, não tem necessidade alguma, doutores e doutoras, de se fazer incidir o direito penal. Nesse caso, o direito civil é ramo do ordenamento jurídico suficiente para salvaguardar o bem jurídico tutelado. E é o que eu gosto de brincar com os professores de civil, dizendo que aqui é penal, porra. Aqui não é civilzinho, não. Aqui é o ramo mais importante do ordenamento jurídico, tá? Então, eu costumo brincar que a disciplina mais importante do ordenamento jurídico, tá, é a Constituição Federal. E aí o professor de Direito Constitucional gosta de ouvir, porque, na verdade, a leitura de todo o ordenamento jurídico ela deve ser feita segundo a Constituição Federal. Mas o ramo mais importante é contigo aqui. O ramo mais importante é o direito penal. Aqui é penal, não é civilzinho, não. Então, dadas as brincadeiras à parte, nós temos que entender que o direito penal só faz incidir quando outro ramo do ordenamento jurídico
não for suficiente para amparar o bem jurídico tutelado. Não for suficiente para amparar o bem jurídico tutelado. Nesse aspecto, doutores e doutoras, nós passamos ainda mais um princípio de filtro. Eu estou falando de princípios elementares do direito penal, porque eles são princípios de filtro ao direito penal. São princípios de filtro por quê? Porque eles são instrumentos hermenêuticos que tiram, que excluem a competência do direito penal. Eles nos dizem, ora, nesse caso, não é necessário a incidência do direito penal. Nesse caso, outro ramo do ordenamento jurídico pode cuidar do bem jurídico tutelar. E aí a gente vai para o estudo do princípio da adequação social. O princípio da adequação social, nós temos um exemplo há pouco tempo, algumas décadas, mas há pouco tempo, tendo em vista a história do direito penal, mas na verdade nós tínhamos que o adultério era tido por crime. Então o homem ou mulher, a gente sabe que muito mais a mulher, que se visse em uma traição, responderia criminalmente. Perguntas: hoje em dia a traição é relevante? O professor de Direito de Família falou que não, que a traição lá no termo da emenda constitucional número 45, ela não é relevante para o divórcio, meu filho. A traição, ela não é relevante para o divórcio. Por direito, ela é relevante, sim. Ela é relevante, sim, porque nós já temos jurisprudência cominando, arbitrando, condenando aquele que trai em pagar indenização ao traído. Então é relevante para o direito. Mas a traição é relevante para o direito penal? Para o penalzão? Não é. Traição não é relevante para o direito penal. O adultério não é relevante para o direito penal. Então veja que a adequação social, quer dizer, aquela conduta passou a ser aceita socialmente. Meu filho ou minha filha, não é falar que é certo, não. É falar que o agente não visualiza, a sociedade não visualiza aquele que comete a conduta como criminoso. A sociedade não visualiza aquele que comete a conduta como criminoso. Eu não estou falando que a conduta é aceita e que todo mundo acha bonito, não. Estou falando que a sociedade não vê aquele que comete determinada conduta como criminoso. Percebe? E aí eu faço um outro exemplo. E pelo amor de Deus, não estou entrando aqui de forma alguma em caráter, em percepções religiosas, em ideologia, nada. Eu estou falando só simplesmente do aborto. Eu nunca participei de um júri, que muito embora alguns não saibam, o aborto é um crime contra a vida, então deve ser julgado perante o tribunal do júri. Eu nunca participei de um júri, eu nunca, nem como ouvinte, nem como espectador, que um júri tratasse de aborto. Principalmente o aborto praticado pela própria gestante, nunca participei. Nunca tive notícia da ocorrência desse crime. Eu não vejo, pelo menos eu tenho percepção, que a sociedade não vê aquela gestante que, imaginemos, até o 3º, 4º mês de gestação, cometa aborto, muito embora a sociedade repugne. Muito embora a maioria da sociedade repugne a conduta. Eu entendo que a sociedade não vê ela como criminosa. Não vê ela como criminosa. Eu entendo que a sociedade não vê que essa mulher tem que estar atrás das grades. Mas isso é um achismo do tio aqui, tá? Agora, a discussão que eu me proponho agora é que os doutores me digam a conduta daquele que expõe CD e DVD falsificado. Banca do Alex. Quem nunca foi na Banca do Alex? Todo mundo vai na Banca do Alex, todo mundo compra um negocinho lá. É a mesma coisa quando a gente chega no final de ano, você foi pra onde? Eu fui pra Porto Seguro. Mentira, tava lá em Piúma, encontrou comigo. Todo mundo vai pra Piúma, pô. Entendeu? Não é vergonha, não. É a mesma coisa, todo mundo vai na Banca do Alex. Então, lá na Banca do Alex, o sujeito que expõe ali CD e DVD falsificado à venda, o Gustavão, fica muito triste, o Gustavo Lima fica sofrendo por causa disso. A minha pergunta é, a sociedade visualiza esse cidadão como sendo criminoso? E a minha segunda pergunta é, o que a jurisprudência do Tribunal Federal nos fala a respeito disso? Beijo, até a próxima aula.